Gênesis capítulo 28, versículo 16. Curve a sua cabeça, por favor, você que já encontrou. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala com a gente através da Tua palavra. Fala, meu Deus, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir. Fala, meu Deus, e nos dê ouvidos para não só apenas ouvir, mas discernir, compreender, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Pai, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Nós vamos falar de Jacó, continuar falando de Jacó. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós vemos alguém que quer dar certo na vida, como qualquer uma outra pessoa. Nós queremos dar certo. Ninguém quer dar errado na vida. Só que o problema não é a pessoa ambicionar isso. O problema é os meios que ela vai utilizar para alcançar isso. E Jacó era um tipo de pessoa que usava os meios errados. O meio da trapaça, o meio do engano. Ele, junto com sua mãe, articulou um plano para enganar o próprio pai. Enfim, Jacó, ele era uma pessoa que não media esforços para se dar bem. Só que o meio que ele utilizou para isso trouxe uma colheita ruim. Jacó agora estava sem teto, porque ele tinha acabado de fugir de sua casa, porque o seu irmão queria matá-lo. Jacó estava sem pão para comer, Jacó estava sem roupa para vestir, Jacó não tinha paz, o medo o dominava. E no momento mais crítico da vida de Jacó, Deus se revela a ele numa visão. Você sabe que uma das especialidades de Deus é se revelar à pessoa nos momentos mais difíceis da vida dela. No momento mais difícil, Deus aparece. E Deus aparece a Jacó, e Deus faz a ele promessas. Jacó está sem teto, Jacó está sem pão para comer, Jacó está numa situação muito delicada, e ele tem um sonho. E depois de despertar do sono, Jacó faz um voto com Deus, porque ele reconhece que Deus estava naquele lugar. E ele fala: se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor me der paz, de maneira que eu volte para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus, e tudo quanto me deres, certamente lhe darei o dízimo. Você percebe que Jacó, ele está ainda naquela questão de negociação. Ele ainda é o velho Jacó, ele ainda é
a velha natureza, ele ainda é aquele sujeito barganhador, espertalhão, que gosta de dar um jeitinho, porque ele não conhecia Deus ainda. Jacó era um tipo de pessoa que ouviu crescendo, ele foi crescendo e foi ouvindo falar de Deus. Seu avô falava de Deus, Abraão. Seu pai, Isaque, lhe falava de Deus. Ele cresceu ouvindo muito de Deus, mas conhecendo Deus tão pouco. Só que aqui ele tem o encontro dele com Deus, aqui ele tem a experiência dele com Deus, aqui Deus se revela a ele. Nada melhor do que você ter a sua própria experiência. Uma coisa é você ouvir um testemunho maravilhoso, uma coisa é você ouvir a experiência de alguém por meio de um testemunho, outra coisa é você ter a sua própria experiência com Deus. E chegou a vez de Jacó, a sua vez vai chegar também, amém? Ele teve ali a experiência dele com Deus. E a Bíblia diz assim, Gênesis 28, versículo 16: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado darei a ti e a tua descendência. Quer dizer, Deus lhe faz promessa. Você sabe que é difícil você crer no pior momento da vida. Deus, ele aparece no pior momento e é uma prova para a nossa fé, porque se alguém olhar para você e dizer assim: olha, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, a primeira coisa que você vai fazer é um panorama da sua vida. Você vai olhar para a sua vida e, dadas as condições, você vai crer ou não. Se você olhar com um olhar natural, com a fé natural, você vai olhar para as circunstâncias que te cercam, você vai dizer assim: não, isso não é possível. Mas se você olhar com o olhar da fé sobrenatural, você vai dizer assim: não, a situação está ruim, está péssima, está paupérrima, mas a minha fé me faz crer, me faz sonhar que a situação vai mudar. Por isso que quando Deus aparece a Abraão, lhe promete um filho, Sara está atrás da porta, ela ouve Deus falando com Abraão e ela começa a rir. Ela ri, porque ela olhou para a condição dela e vendo Deus dizer a Abraão: olha, você vai ser pai de uma numerosa nação. Ela disse assim: puxa vida, se nós fôssemos mais novinhos, mesmo com a esterilidade, daria até para crer, mas agora, se não bastasse a infertilidade, a esterilidade, agora nós estamos nós dois parecendo dois maracujazinhos de gaveta, tá os dois aqui velhinhos. Poxa vida, agora numa altura dessa altura do campeonato, ser pai de uma numerosa nação. Ela riu, e Deus falou: por que você riu? Ela falou: não, não ri. Deus falou: você riu. Você vê, Isaque, riso. Você riu. Ela riu, mas por que ela riu? Porque ela olhou para a situação dela e pensou: não dá. Quantas vezes você olha para a sua situação e você fala assim: não dá. Mas Deus, como uma forma de provar a nossa fé, Ele sempre vai aparecer no momento mais crítico e vai lhe fazer promessa. E aí, se você olhar com a fé natural, você vai duvidar da promessa de Deus. Mas se você olhar com o olhar da fé sobrenatural,
você vai crer que é possível, apesar das impossibilidades. Você vê que ele aparece aqui para Jacó. Jacó está numa situação horrível, e Deus faz promessa: a terra em que está deitado darei a ti, e a tua descendência. No versículo 16 ele fala: acordando pois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Você vê que Jacó, ele se mostra surpreso, porque ele não conhecia a quem? A Deus. Ele não conhecia. Ele fala: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Essa é a porta dos céus. Aqui Jacó, ele tem uma experiência com Deus. Agora, quais lições nós tiramos aqui? Quais são as lições que nós aprendemos com o sonho de Jacó? Vamos lá. Primeira, repita assim comigo: se Deus, mas fala forte, se Deus não está no topo, cancele o projeto. Você vê que Deus, ele tem que estar acima. Deus tem que estar no topo. O problema é que as pessoas, elas vêm à igreja com muitas necessidades, com muitos problemas, com muitos sonhos, com muitos desejos de casar, de comprar, de realizar. É problema com filho, é problema no casamento, é a cura de uma doença. São tantas preocupações que a pessoa ela deixa de olhar para o principal. Ela perde Deus do radar. Ela passa a olhar para todas as suas necessidades e se esquece de olhar para o centro, que é quem? Que é Deus. Deus não está no topo da prioridade dela. Deus não é o alvo dela. E ela passa anos correndo atrás das bênçãos. Ela passa anos correndo atrás de realizações. Eu quero me casar, eu quero comprar, eu quero prosperar, eu quero resolver meu problema, eu quero ser curada, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas ela se esquece que o alvo principal tem que ser Deus, tem que ser o Espírito Santo, tem que ser a presença de Deus. É o alvo, é o topo, é o ápice, é aquilo que tem que estar acima de tudo, de qualquer ambição, de qualquer desejo. E aí, em resultado a isso, você vê muitas pessoas entristecidas, magoadas, preocupadas, desassossegadas, inquietas, que entram pelas portas da casa de Deus, não com espírito de gratidão, não com espírito de adoração, mas elas entram com espírito de reclamação, de murmuração, de reclamação,
e elas ficam entristecidas, agoniadas. É possível você olhar para o semblante e você ver que elas estão tristes. Então cuidado, Deus tem que ser o seu alvo. Deus tem que estar no topo. Se Ele não está, cancela tudo. Se Ele não está, cancela, porque vai dar errado, não vai dar certo. Se Ele não for prioridade, esquece tudo. Vai dar tudo errado se Deus não for na frente, se Deus não estiver no topo. Não tem como. Por isso que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz que nós não devemos nos inquietar com coisa alguma, porque Deus sabe que nós temos necessidade dessas coisas. Deus sabe que você quer casar, Deus sabe que você quer restaurar teu casamento, Deus sabe que está lá teu filho precisando ser liberto, Deus sabe que você tem uma doença e quer ser curado. Deus conhece todas as suas ambições, todos os seus desejos, todos os seus anseios. Ele conhece todos eles, e Deus se propõe a suprir. Só que o alvo tem que ser Ele. Nós não podemos perdê-lo de vista. Eu não posso colocar outras coisas. A pessoa passa anos correndo atrás da bênção e a bênção correndo dela. Mas quando ela entende que ela precisa priorizar o abençoador, então ela passa a ter com Ele todas as bênçãos. Então coloque Deus no topo. É a primeira lição que você tem que entender. Jacó, enquanto ele priorizou as outras coisas, ele teve problema. Olha a colheita de Jacó. Jacó enganou, Jacó trapaceou, Jacó fez tudo para ter poder, para ter posição, para ter garantias, e no final, olha como ele termina. Olha a situação de Jacó. Você vê que Jacó, ele passa por muitas situações que ele jamais imaginava passar. Mas por quê? Porque Deus nunca foi o centro da vida de Jacó. Nunca foi. Como não é o centro da vida de muitas pessoas. Por isso que elas estão cada vez mais inquietas, preocupadas, entristecidas, porque Deus não está no topo da prioridade dela. Segunda lição que nós aprendemos é o seguinte, repita comigo: escada. Fala forte: escada. Não é elevador, é processo. Entenda, Deus não vai dar nada a ninguém de mãos beijadas. É um processo. As pessoas, elas não querem respeitar o processo. A pessoa passa 30 anos da vida dela tomando decisões erradas, agindo de forma errada, trapaceando, mentindo, enganando, roubando, na injustiça, servindo o diabo, fazendo tudo que o diabo quer e gosta. Aí ela vem para Deus e ela quer que Deus mude a vida dela em semanas. Ah, pastor, mas Deus não pode fazer isso? Claro que Ele pode, Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Só que por que Ele não faz? Porque não pode ser fácil, porque o que é fácil a gente não valoriza. Há um processo, há etapas. Uma escada,
ela tem degraus. Eu tenho que respeitar libertação, batismo com o Espírito Santo, vida com Deus, e depois vem as outras coisas. Mas tem pessoas que elas querem atropelar o processo, elas querem passar a carroça na frente dos bois. E toda vez que você fizer isso, você vai falhar, você vai errar, e você vai voltar para trás da fila. Olha a vida de Jacó, olha o que aconteceu com ele, porque ele quis atropelar o processo. Cuidado com isso, não tente atropelar o processo, respeite o processo. Jacó teve que passar por tantas coisas. Deus ouviu Jacó. Quando Jacó desperta do sono, Jacó faz um voto com Deus, e Deus abençoa Jacó, mas não foi da noite para o dia, não. Deus não entregou tudo para ele, não. Demorou tempo. Você vê que até para casar com a mulher que ele amava, foram 14 anos de luta. Jacó teve que passar pelo processo da colheita, porque plantar, a gente planta o que quer, sim ou não, mas colher é necessário, é obrigatório. Ele teve que colher, a colheita é obrigatória. Ele colheu, aí ele foi, se casou com a filha de um enganador mor, se Jacó era um enganadorzinho, agora ele estava diante do enganadorzão. Ele estava diante de Labão. A escola que Jacó estudou, Labão era professor. Ele foi para a casa de um que era mais enganador do que ele, e começou a passar a perna nele. Colheu o que plantou, enganou, agora estava sendo enganado. Trapaceou, agora estava sendo trapaceado. Processo, aceite, respeite, processo. Vai ter que ralar, vai ter que gemer, vai ter que suportar. Processo, aguenta que Deus honra, suporta que Deus abençoa, que Deus honra. Aí estava lá Labão enganando Jacó. O salário de Jacó mudou 10 vezes. Ele falava: Jacó, as ovelhas listradas são suas. Aí começava a nascer listrada, ele vinha: não, a listrada agora é minha, agora a salpicada são tuas. Aí começava a nascer salpicada, ele ia lá e mudava: não, agora a salpicada é minha e as brancas são tuas. E assim foi durante 10 meses. Labão ali mudando, alterando, modificando o salário de Jacó, com a intenção de trapacear, de enganar. Só que nessa altura, Jacó já tinha feito um voto e uma aliança com Deus. Jacó ali já não trapaceava mais. Jacó ali já não enganava mais. Jacó ali já era outro homem. Ele já tinha tido uma experiência com quem? Com Deus. Ele não guardou mágoa do sogro, ele não quis revidar, ele não quis pagar o mal com o mal. Jacó entendeu: é processo, eu tenho que passar, então eu vou o quê? Eu vou passar, mas Deus é comigo. E Deus honrou ele, Deus abençoou ele, e quando ele sai dali, ele sai mais rico do que o próprio patrão, do que o próprio sogro. A ponto do patrão dizer: olha, eu reconheço que por tua causa Deus tem me abençoado, não vai embora, fica comigo, fixe o teu salário que você quer ganhar, que eu vou pagar para você ficar comigo, porque eu reconheço que Deus tem me abençoado por amor a ti. Deus tem me honrado por tua causa. Porque agora Jacó, ele tinha uma ligação com quem? Com Deus. Jacó agora
era com Deus, Deus era com Jacó. Amém? Respeita o processo. Eu não sei em qual processo da vida você está, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: respeite o processo. Às vezes, quem já fez reforma em casa aqui? Como é que fica a casa? A bagunça, entulho, não é assim? Às vezes você está num processo de reforma, Deus está te transformando, Deus está te reformando, Deus está fazendo, você olha para a tua vida, está uma bagunça, você não está entendendo nada, você olha e fala: meu Deus, o que é isso? Que bagunça é essa? Minha vida está de cabeça para baixo. Tenha paciência, Deus vai fazer a obra, Ele está fazendo, a obra vai ser concluída. Só respeite o processo das coisas, não atropela, não tenta buscar um jeitinho, um atalho, não faça isso, mas respeite o processo, respeite o que você está vivendo. Terceira lição, diga assim: o céu não está estático. Você vê que os anjos de Deus subiam e desciam, os céus não estão estáticos, parados, o céu se move, o céu está em movimento. Quando você ora, quando você busca, quando você chora, quando você tem uma reação, quando você age aqui, Deus reage lá em cima. Quando nós olhamos para a história de Daniel, isso fica muito bem claro. Enquanto Daniel lutava embaixo, os anjos lutavam em cima. Às vezes a pessoa passa por uma situação, ela diz assim: eu vou parar, eu vou jogar toalha, eu vou jogar tudo para cima, eu não vou mais orar, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, eu vou abrir mão, deixa para lá, eu não aguento mais. Ela para, e de braços cruzados, Deus não vai te honrar. Não pare, movimente-se, haja sua fé, ore, chore, grita, faça o que for necessário, mas não fique de braços cruzados. Os céus não param, os anjos subiam e desciam, quer dizer, sobem levando as nossas orações e descem trazendo a resposta. Deus envia anjos, Deus envia. Você olha para a palavra de Deus, você vê o anjo entrando na prisão e tirando Pedro lá de dentro, guiando Pedro, levando Pedro para fora. Você vê Deus fazendo tantas coisas. Enviou um anjo, fechou a boca dos leões, enviou um anjo e protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha acesa. Quando você ora, Deus envia a resposta. Amém? Não pare. Cutuca a pessoa que está ao teu lado aí. Fala, psiu. Para não. Continua. Deus vai honrar você. Amém? Para não. De repente você está, eu vou parar. Para não, Deus vai te honrar. Amém? E quarto, repita assim: use aquilo que te conecta com Deus. Use aquilo que te conecta com quem? Com Deus. Você vê que uma escada, ela tem um propósito. Qual é o propósito da escada? Conectar o que está embaixo com o que está em cima. Conectar. A escada nos leva para um outro nível, a escada nos leva para o andar de cima. A escada, sabe qual que é a nossa escada? Levanta a sua Bíblia aí. Aqui é a sua escada. Levanta aí. Toda palavra é inspirada por Deus. A escada que te conecta com Deus é a palavra. Leia a tua Bíblia. Você está nesse propósito dos 40 dias de leitura? Quem está? Fica firme, Deus vai honrar você. Se conecta com a palavra.
O que me conecta com o andar de cima? O que me conecta com os céus? O que me conecta com Deus? Palavra, oração, ore, leia a Bíblia, faça a tua oração, busque aquilo que te conecta com Deus e tire da tua vida aquilo que te desconecta dele. O que está desconectando você de Deus? Um relacionamento? Trabalho, amigos? O que está quebrando essa conexão com Deus? Remova da tua vida, tira da tua vida, porque quando você está conectado com Deus é diferente. Você vê que Jacó, enquanto ele estava tentando fazer as coisas do jeito dele, acreditando que se ele tivesse a primogenitura, a posição, a primazia, ele seria uma bênção, ele só teve problema. Agora, quando ele se conecta com Deus, Jacó estava na casa de Labão. Que posição que ele tinha lá dentro? Nenhuma. Labão era quem mandava na casa, e depois de Labão, quem era? Os filhos. Porque Labão tinha filhos. Jacó era o genro que estava morando na casa do sogro, que não mandava nada, que às vezes até para abrir a geladeira tem que pedir permissão. Sim ou não? Ele estava ali numa luta, mas ele estava conectado com quem? Com Deus. E quando você está conectado com Deus, não importa onde você está, não importa a posição que você ocupa, Deus sempre vai abençoar você, ainda que você esteja por baixo, ainda que você seja o menor, ainda que você não tenha posição nenhuma, mas quem olhar para você vai ver que dentro de você, que em você tem uma coisa diferente, que nos outros não tem. Amém? Então você tem que estar conectado com quem? Você tem que estar conectado com Deus. Você tem que estar conectado com Ele. E para terminar, quinto, diga assim comigo: momentos difíceis proporcionam grandes experiências. Quem está passando um momento difícil, faz assim: isso aí é experiência. Amém? Deus vai usar isso aí amanhã para ajudar muita gente. Nós fomos fazer uma visita ontem para uma moça, foi ontem, né? Para uma garota de 13 anos que está tentando um suicídio com muita frequência. Aí eu levei a obreira e o obreiro comigo. Chegamos lá, a obreira contou o testemunho dela, nós ajudamos a moça, se cortando, se mutilando. E aí quando nós estávamos voltando, eu falei para a obreira assim: filha, você imaginava que um dia a dor que você enfrentou lá atrás, Deus usaria ela para você hoje estar curando alguém? Não, pastor. Eu falei: olha só como é que a coisa é forte, né? Você passou por isso lá atrás, você nem imaginaria, você não imaginava lá atrás que o que você passou lá atrás hoje, Deus estaria usando para curar outra pessoa. Amém? Deus vai usar a sua dor para curar muita gente. Deus vai usar o que você está passando hoje no teu casamento, que de repente você está até à beira de uma separação. Deus vai curar teu casamento e vai usar isso para curar a vida de muitos casais lá na frente. De repente você está passando uma situação com teu filho e você está desabando. Deus vai usar essa situação e amanhã Deus vai usar você para levantar muitas mães que estão caídas, enfrentando o mesmo problema que um dia você enfrentou com os filhos. Deus vai usar a sua dor e a sua dor vai ser um grande testemunho amanhã. Você crê? Fique em pé, por favor. Não perca a sua fé. Amém? Não esmoreça. Priorize a quem? A Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não perca o foco, não. Não tire os seus olhos de quem? De Deus. Não pode haver nada nessa vida que a gente queira mais do que nós queremos a quem? A Deus. Amém?